Mas a gente começa com essa chegada de Thiago Carpini, agora o novo treinador de São Paulo. Eu me preparei para esse momento, eu vejo uma oportunidade muito grande, não digo única, porque a vida ela é feita de várias oportunidades em vários momentos da vida, pelo menos é o que eu penso, mas eu creio que nesse momento é a maior delas, né? E eu acho que a capacidade ela não está atrelada à idade. Todo mundo foi jovem um dia, todo mundo teve uma primeira vez. Essa também está sendo a minha primeira de dirigir um clube desse tamanho. Cada jogo tem um peso, uma representatividade diferente, e a gente sabe disso. É uma final, é um título, é um jogo grande, é um clássico, mas nós temos um jogo contra o Santo André no sábado, que para mim é o mais importante, porque é a minha estreia, é o meu primeiro contato com o torcedor, é o meu primeiro contato no Morumbi como comandante. Não dá pra gente pensar daqui na sexta rodada do ano, que se não me engano vai ser o sexto jogo, o quinto, antes de pensar no primeiro. Talvez até esse período vai dizer muito de como a gente chegue para essa decisão. Então vamos cada vez, um passo de cada vez. A nossa Supercopa é o Santo André, sábado no Morumbi. A referência que ele é para nós treinadores jovens, eu trabalhar num clube dessa grandeza, com a oportunidade de assumir um treinador que saiu para uma seleção brasileira, um atual campeão, e tendo um respaldo de um cara dentro de campo, multicampeão que viveu tantas coisas, eu poder todo dia sentar e tomar café com ele, isso para mim é um privilégio, né? Então a gente, se eu não me engano, no sábado nós falávamos sobre isso, e ele falou um pouco da relação que ele tinha com o Telê. E eu espero que o Muricy seja o meu Telê, por que não, né? Que eu possa extrair o máximo dele. Eu sou desprovido de vaidade, eu quero melhorar e quero aprender, e eu quero aprender com as pessoas que estão perto de mim, como fazer e como não fazer. Números dos últimos 3 comandantes do São Paulo. O Dorival em 8 meses e 18 dias no cargo. O Rogério Ceni foram 18 meses e 6 dias no cargo. E o Hernan Crespo, 8 meses e 1 dia no cargo. Mendel Bidlovski, chegando aqui para o nosso Sport Center, acompanhou essa apresentação de Thiago Carpini e traz também mais informações para a gente. Tudo bem, Mendel? Seja muito bem-vindo. Um beijo para você, amigo. Um beijo, boa tarde, Gláucia, Mari, Renato, boa tarde a todos. É isso aí, acompanhei essa apresentação do Thiago Carpini, o novo técnico do São Paulo. Chega credenciado pelos ótimos trabalhos no Água Santa, vice-campeão paulista, e também no Juventude, vice-campeão do Campeonato Brasileiro da Série B. Fez os cursos, né, de licença da CBF e também da AFA, da Associação de Futebol Argentino, mas chega com esse questionamento, né, sobre a idade dele, 39 anos, a falta de experiência. A gente ouviu ele falando que não considera a idade um fator importante, tem muita seriedade no trabalho dele, ele terá ajuda, claro, nessa adaptação do Muricy Ramalho. Conhece tudo aqui do São Paulo, hoje coordenador técnico do São Paulo. Ele disse então que conversa bastante com o Muricy conta para ele como era a relação dele com o Telê, então ele espera que o Muricy seja o Telê Santana dele aqui no São Paulo. E também nesse processo de transição de trabalho, ele conta com a ajuda do Dorival Júnior. Dorival Júnior, o antecessor técnico que saiu de São Paulo para a seleção brasileira, ele considera uma das referências de trabalho para ele, o Dorival Júnior, e também tem conversado bastante com o Dorival, com a comissão técnica do Dorival Júnior, para entender melhor onde está pisando, o que eles planejavam para essa temporada para o São Paulo, também para facilitar o trabalho dele nessa chegada. Já tem, como ele disse, esse jogo importante, né, para ele, a estreia dele no São Paulo no sábado contra o Santo André, estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, e já a primeira chance de título, a primeira final no dia 4 de fevereiro, a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Ele tem que pouco tempo, né, para resolver muitas questões, apenas uma semana de treinamento até a estreia. Uma dessas questões é James Rodrigues, como encaixar o jogador no time do São Paulo. Vamos ouvir então o que ele falou sobre como ele imagina o time do São Paulo e também como encaixar o James Rodrigues nesse time do São Paulo. O que eu já conheço desses atletas, porque a gente acompanha muito, né, toda a trajetória de carreira tão vitoriosa, eu acredito que o James tem uma função mais específica. Os outros a gente tem muito mais alternativas, leques de opções, depende daquilo que a gente propor, de uma plataforma de jogo, vamos dizer assim, de uma distribuição tática.
O Lucas faz mais de uma função, né? O Luciano faz mais de uma função, o Elton Rato, talvez o Ferreirinha é mais ali no pé contrário, e o Rames, desses caras que você citou, talvez seja o meia-meia mesmo, 10 centralizado, onde a gente tem que ajustar e adaptar algumas coisas para fluir o que ele tem de melhor. Tá, então como ele imagina o Rames Rodrigues nesse time do São Paulo, ele que disse nessa entrevista coletiva que gosta de um jogo vertical, com muita posse de bola, construção desde a defesa, não gosta daquele tiro de meta, chutão. Então a defesa começando a construção do jogo é a forma como ele gosta de trabalhar as equipes dele, e vai usar muito do que o Dorival tinha colocado como o estilo de jogo do Dorival Júnior no São Paulo. Ele vai seguir bastante o que o Dorival tinha montado e aos poucos vai colocando as ideias dele de jogo. Uma última informação, a gente confirmou aqui, os 3 jogadores que o São Paulo não conta para esta temporada estão de saída. Gabriel Neves já tudo certo para ser emprestado ao Independiente da Argentina, o Thales Costa e o Mendes também indo para o futebol do exterior. É o São Paulo também fechando o seu elenco para a temporada 2024, apresentando Thiago Carpini, o novo treinador do São Paulo. Gláucia. Bom, Mendel, muito obrigada pelas informações. Acompanhou hoje a apresentação aí do Thiago Carpini. A gente comentou muito, né, quando o São Paulo anuncia de fato que seria o Carpini o seu novo comandante, de ele ser uma aposta mesmo. Embora tenha aí ao longo da sua trajetória, não só esse último ano, mas bons trabalhos também, e ele veio consolidando isso, que seria ainda uma aposta. E eu acho que na fala dele ele se mostra muito consciente disso, né? De que ele tem essa grande oportunidade de carreira e também se mostra consciente em chegar ao São Paulo, a querer também aprender o que ele puder ali dentro, a entender essa realidade do clube. Falou até de aproveitar um pouco também do trabalho do Dorival, que não é assim que vai desfazer tudo. Acho ele bem consciente disso, Rê. Sim, eu acho que de uma maneira geral foi uma coletiva bem lúcida, bem sucinta, né? Ele bem... Sabe, ele entende tudo que ele precisa fazer e tal. E assim, se ele mesmo entende que ele é uma aposta, então eu posso falar de novo que eu acho uma aposta. Eu acho que o grande desafio dele vai ser montar uma equipe que seja propositiva, porque o São Paulo vem de um treinador que joga com a bola, que estrutura bem seu ataque, que busca. E o São Paulo vai jogar dentro do Morumbi, às vezes com 60 mil pessoas, o São Paulo não vai ficar atrás. E o que a gente tem de margem de análise dos últimos trabalhos do Carpini eram de times mais reativos, times mais verticais, mais agudos. Essa é talvez a minha grande dúvida, como que ele vai se adaptar a esse novo contexto. Claro que nos times que ele tinha, ele precisava jogar assim, porque era o que ele tinha, o material humano. Eu acho que isso é uma grande coisa boa de um treinador, quando ele consegue chegar e entender que ele tem ingrediente para fazer uma macarronada, não tem ingrediente para fazer um bacalhau no forno. Então ele tem que entender muito bem onde está pesando. No São Paulo a exigência vai ser muito em cima disso. Eu até estava conversando com amigos, se ele chega em 2023 nessas condições, eu acho que era uma situação, que aí o que vier é lucro. Mas o meu problema é que ele chega em 2024, que é o São Paulo retornando a uma Libertadores, é ano grande para o clube, é um clube que vem de título, então a pressão vai ser muito grande. Agora, que é um cara que tem capacidade, eu tenho a impressão de que ele tem capacidade sim de conseguir dar esse salto. E ele indo bem no São Paulo, aí ele vira treinador de primeira prateleira no Brasil. Hoje ele não é esse treinador, hoje ele é um treinador que não é de primeira prateleira, que está num clube de primeira prateleira. Vamos ver como que ele vai lidar com isso. Uma peça do São Paulo que também está em desenvolvimento, né? Também está nesse processo profissional, passando pelas etapas, aprendendo, formando ali ideias, né? Ele fala na coletiva sobre a ideia de jogo que ele tem, que ele não abre mão, mas ainda assim, né? Os outros trabalhos entregaram ao Carpini essa possibilidade dele entender, dele se adaptar. Então ele chega no São Paulo com talvez a principal possibilidade de colocar a identidade dele, né? De colocar a assinatura dele ali. E eu acho que realmente esse vai ser o grande desafio. O São Paulo ele vira da temporada retrasada para passada com um treinador, com o Rogério, podendo mexer muito no elenco, dispensa muitos jogadores, traz muitos jogadores da maneira como ele imagina o time, as coisas não funcionam, muda de treinador no meio, então o que parecia para o São Paulo terminar ali com título e com início de trabalho do Dorival, já pensando na equipe, agora muda, né? Muda tudo, mas ainda assim, ele herda um trabalho interessante. Acho que o desafio é realmente permanecer conquistando os resultados já no Campeonato Paulista, que é um campeonato difícil. E ele pega uma virada de chave do clube também, né?
desse momento, como vocês bem pontuaram, de vir de uma temporada já vencedora, de um time já mais estruturado e de um São Paulo que também se organizou e viu mais dinheiro entrando também em caixa, enfim, outras novidades, outras coisas ali que também podem fazer com que o clube cresça. Então ele chega nesse São Paulo num momento muito diferente, mas vem muito nessa esteira também de agora precisa seguir com esse trabalho, precisa aproveitar tudo que tem em mãos, né? Óbvio que ele também vem muito nessa pressão. A questão é que a gente escuta muito isso de não, as coisas estão indo bem, é só não mexer. Não existe isso, gente. Tipo, um time de futebol é um organismo vivo, ele está sempre mudando, tem gente que está treinando melhor, tem jogador que machuca, enfim, os treinos que o Dorival dava, os dele é diferente, apesar de, por mais que ele, sei lá, tenta trazer alguma referência e tal, agora é o Carpini. O Botafogo ficou muito nessa ideia, não. Não, mantém o que o Luiz Castro está fazendo. Não é assim, o que o Luiz Castro estava fazendo também já não estava indo tão bem. O próprio São Paulo do Dorival, ele tinha pontos a melhorar. Eu não acho que o time do São Paulo, apesar de ter sido campeão, fez uma temporada de desempenho assim gigante. Não acho. Acho que é um time que tinha assim seus problemas, que encaixou ali na Copa do Brasil e foi no mata-mata crescendo e tal. Mas assim, é um desafio porque eu acho que a grande questão do São Paulo é a Libertadores. A gente sabe como que o São Paulino tem com esse campeonato, como que o ar no Morumbi muda quando se fala em Libertadores, toda a tradição que o clube tem, e a cobrança vai ser muito grande. E ele tem já logo de cara clássico na Neoquímica Arena, que o São Paulo ainda não ganhou, e depois uma Supercopa contra o Palmeiras, que é clássico também. É complicado. Eu espero de verdade que o clube entenda que está trazendo um cara que ainda está crescendo. Que todo mundo entenda, né? Exatamente, porque senão também não adianta. Aí daqui a pouco, com 1, 2 derrotas, começa aquele papo, estagiário, trouxeram estagiário. E a gente tem que respeitar. Eu já disse, não era o movimento que eu faria para o São Paulo neste ano. Acho que o Carpini, ele inclusive se coloca num risco também. Não é o movimento que eu faria. Mas a gente tem que respeitar o profissional. A gente tem que olhar, respeitar os processos, respeitar o tempo que necessita para se criar alguma coisa dentro da linha de pensamento dele. Não dá para falar, é só manter o Dorival. Isso aí não existe. Então, agora que está escolhido, vamos com calma. É exatamente isso. E ele já perde uma peça importante nessa ideia de início de construção lá atrás. O São Paulo já não tem mais o Beraldo, que é um zagueiro, né, que fazia isso muito bem. Então, o movimento de mercado também já aconteceu antes dele chegar, é bem verdade. Mas me chama a atenção também a maneira como ele fala sobre o Rames, né? Ele cita outros 2, 3 jogadores com um pouco mais de versatilidade, de você poder usar em outras funções. E ele fala sobre adaptar, né? Sobre conseguir encaixar o atleta ali. Então, acho que também vai depender do quanto esses jogadores vão se desenvolver com ele também, né? Então, tô bem curiosa para ver esse encaixe. Pra gente arrematar, ele também pontua na coletiva a questão de ter a peça do Muricy, né? Ele até faz o comparativo ali de Tele e Muricy, que espera que o Muricy seja o Tele dele, que ele também pretende aprender, porque o Muricy é essa grande figura dentro do São Paulo, dentro da organização do São Paulo. Foi ventilado também para assumir a equipe nesse momento de saída do Dorival. E é alguém que ali acima do Carpini, com toda a sua experiência e tudo mais. E também achei bacana ele colocar dessa forma, né? De como ele enxerga esses personagens do clube, né? E também querer trazer para si dentro de um aprendizado. Apesar de ele ser um treinador jovem, ele já tem uma caminhadinha no futebol porque ele é ex-jogador. Então ele entendeu muito bem onde ele está chegando, ele está pisando levinho, tranquilinho, já chegou, trouxe aqui para junto um dos caras que históricos dentro do São Paulo, que é o Muricy, e eu senti a verdade na questão dele em estar aberto em aprender. Então é um cara, e pelo que eu escuto dos trabalhos, taticamente mesmo, olhando os times do Carpini, foram times muito competitivos, times organizados, mas assim, eu não consegui ver nada, mas pelo que eu ouço de quem já trabalhou com ele, é um cara que tem a manha de lidar no dia a dia. Porque é um cara que vem do futebol, foi ex-zagueiro, tal, cara que jogou muitos anos. Jogou então, até com alguns que estão no elenco hoje. Exatamente, que a gente até mostrou. Agora, nesse sentido, não é um cara que está caindo de paraquedas no futebol. Ele sabe vestiário, ele conhece e tal. E eu acho que a coletiva dele foi muito nesse sentido. Esse é o tipo de coletiva que ele tem muito mais a perder do que ganhar. Dar uma coletiva de apresentação, sendo um treinador jovem, sendo uma aposta num clube gigante. Ele tinha muito mais a perder, ele saiu intacto. Saiu de boa, tranquilo, já trouxe quem ele tinha que trazer pro lado dele, é isso, e agora no vestiário tem que ser a mesma coisa. Então, assim, não é qualquer um não, é malaco, já conhece, sabe onde que tá pisando, não caiu de paraquedas, não.
E com certeza teve o aval também do Muricy, né, Mari? Isso também deve ter passado por ele, esse nome e trazer o Carpini. Acho que isso também o São Paulo identificou pontos para a aposta, né? Isso passa por diversas pessoas importantes ali dentro do clube que tem o poder de decisão. É uma coletiva em que ele não puxa tanto para si, né? E isso é interessante porque ele sabe da proporção que pode tomar qualquer fala ali, em que ele, não, eu assumo a responsabilidade, eu sei. Então foi num tom ali bem respeitoso com a história do clube, cita pessoas, né? Muricy, Tele. Históricas. Exatamente. Aí quando ele fala sobre referências, ele cita Dorival, Diniz, Renato Gaúcho, Guardiola. Ele vai passando por diferentes personalidades do futebol.